capítulo 5. É necessário. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, que passando pelo vale de Baca faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Salmos capítulo 84, versos do 5 ao 7. O Vale de Baca é um lugar árido, onde as condições de sobrevivência são bastante precárias. Lá há muito poucos recursos. Baca era conhecido como uma passagem de lágrimas, um vale da morte. O destino de quem passava por Baca era Sião. Para chegar a Sião, a passagem por Baca era obrigatória. Guarde essa ideia, sim? Esses dias olhei algumas fotos da minha família, olhei para a nossa trajetória até aqui. Fizemos um caminho de renúncias, passamos pelo Vale de Baca. Atravessamos um vale de lágrimas. Fomos do vale até a montanha diversas vezes. Em cada uma dessas travessias, descobríamos serem cada vez mais profundas as áreas em que precisávamos ser reconstruídos. Quero lhe dizer que quando Deus começar a visitar os escombros do seu coração e essa reconstrução começar, você entrará em um ambiente de transformação em que todas as áreas de sua vida serão tocadas. Muitas vezes, durante nossa travessia, não tínhamos lugar certo para encostar a cabeça. Sentíamos-nos extremamente solitários, apesar de estarmos rodeados por pessoas. Sim, alguns diriam, isso são ossos do ofício pastoral. Algumas vezes queríamos desistir, mas em meio a gemidos inexprimíveis, escondidos nos braços do Abba, a sanidade retornava em questão de segundos e o fôlego era revigorado. Nesses momentos apenas conseguíamos ouvir o Abba dizer, é necessário. Ao olhar para trás, não que eu esteja no topo da montanha, orgulho-me da nossa história. Ainda que mancando, chegamos até aqui. Fizemos do Vale de Baca uma fonte a jorrar. E hoje entendemos que tudo foi necessário. Recentemente emocionei-me ao ler a história do que acontece aos vasos quando são quebrados no Japão. Lá existe uma técnica chamada kintsugi. Em japonês significa colagem com ouro. Kintsugi é uma arte de consertar peças e vasos de porcelanas quebrados com ouro em pó. Quando os japoneses colam os objetos de porcelana quebrados, eles preenchem as rachaduras com ouro. Um vaso quebrado, por exemplo, é consertado com ouro em pó. O princípio é que eles acreditam que quando algo sofre algum dano é porque ali há uma história, ou seja, o local quebrado precisa ser exposto, por isso a rachadura é colada com fios de ouros. Assim, as marcas não são escondidas, apenas reluzem. Isso mostra que o vaso tem história, tem vida e não pode ser descartado. Ali há conserto, vale a pena repará-lo. Então, quando alguns vasos se quebram, não perdem seu valor. De fato, ao consertar o vaso, ele se torna um objeto único e especial, carregando suas memórias. Assim, passa a valer mais do que antes. E o interessante é que ele se torna mais caro que os vasos que não foram quebrados. Assim, somos nós e as nossas histórias de vida que carregamos. As marcas em nosso coração, as cicatrizes seladas com ouro, que nos dão autoridade para a exposição. Se não fossem os fracassos, qual valor daríamos às vitórias?
Se não fossem as lágrimas, qual valor atribuiríamos ao sorriso? Se não fossem as tribulações, qual valor teriam os dias de paz? Se não fossem as traições, qual valor haveria na lealdade? Se não fossem os falsos amigos, qual valor teriam os verdadeiros? Por isso, não se envergonhe da sua história. Só você e Deus sabem o quanto você suou sangue para chegar onde está. Pode ser que para alguns você não esteja tão longe assim, mas talvez o lugar a que você chegou tenha lhe custado tudo. Portanto, essas são as suas marcas, essa é a sua história. Uau, isso é nobre! Apesar da aridez de Baca, esse lugar pode se tornar uma fonte onde nos tornamos mais sábios, mais fortes, mais resistentes e mais confiantes. Um lugar onde seremos marcados e essas marcas reluzirão como ouro. Eu aprendo que em Baca recebo sustento para alcançar Sião. Compreendo também que Sião representa todo e qualquer lugar ao qual se deseja chegar para alcançar o destino. Por favor, não se envergonhe da sua trajetória, das marcas que você carrega. Hoje pode ser que você esteja em carne viva, que haja sangue jorrando por causa da sua dor. Mas creia, lá na frente você será como um azeite suave, curando outros. É necessário, filha, tudo isso são os degraus que a levarão ao fim da escada. Suba uma por vez, respire, descanse, suba novamente, mas não pare de subir. Você está escrevendo a sua história. É necessário passar por cada um desses obstáculos. É necessário passar por Baca. Lembre-se de que Baca é apenas uma passagem e faça desse vale uma fonte a jorrar. Não fique preocupada em chegar depressa. Aproveite a viagem. Existe beleza no meio do caminho e no final da vida você encontrará sua linda história. É necessário, não esqueça, na verdade é indispensável, imprescindível, fundamental, essencial, primordial, crucial, inexcusável passar por Baca. Dia desses retornei à academia depois de mais de 2 anos completamente parada. Eu precisava de um recomeço. Eu prometi a mim mesma que esse ano serviria para me expandir e decidi começar pelas pequenas coisas, aquelas que começamos e não terminamos. Eu estava me sentindo a fitness, por isso entrei na classe de body pump. Iniciei a aula pegando o maior peso, afinal era um recomeço e eu estava com todo o gás. Notei que meus colegas tinham pego pesos menos pesados que eu e eu fiquei me sentindo, mas no decorrer dos exercícios eu já estava morrendo e meus amigos, aqueles com menos pesos, estavam com todo o gás. Envergonhada, fui morrendo aos poucos e não consegui finalizar a aula. De repente, já não sentia minhas pernas nem meus braços, e meus amigos estavam animadíssimos fazendo tudo e finalizaram a aula direitinho. Foi então que nosso doce Espírito Santo soprou em meu coração. A jornada não é sobre velocidade, filha, é sobre resistência. Respeite seu tempo e entenda que é step by step, passo a passo. Não importa se você cansou e parou, apenas entenda que quando cansar é para descansar e não para desistir. Já reparou? As pessoas que correm em pistas de corridas sabem que precisam começar devagar, pois há um modo de respirar
e de correr, e apenas no final elas aceleram para vencer. Então eu lhe pergunto, como você tem corrido a carreira que lhe foi proposta? Carregando pesos pesados demais que não pode mais levar? Morrendo no meio do caminho por estar pesado ao extremo? Com excesso que a impedem de alcançar a linha da chegada? Não importa se seus colegas de classe finalizaram a tempo e você não. Apenas não desista, retorne para a aula e recomece. E se não conseguir? Recomece quantas vezes for preciso, mas não pare. A corrida é sua e de ninguém mais. Depois, outro dia, lá estava eu na academia de novo. Sim, Deus realmente fala comigo ali. Acho que é para eu ir mais vezes. Isso me faz rir. Quando cheguei à sala de esteiras, havia uma sobrando e foi aquela que eu peguei. Calmamente programei os meus quilômetros e a velocidade em que faria o percurso. Quando olhei para os lados, absolutamente todos estavam correndo. Mas não estavam correndo de qualquer forma. Eles corriam com muita força e, ao mesmo tempo, com muita facilidade e com uma tremenda habilidade. Olhando aquilo, comecei a ficar com vergonha da minha desenvoltura na esteira. Afinal, apenas eu estava caminhando lentamente, enquanto todos corriam. Notei que aquelas pessoas corriam e logo finalizavam a corrida e partiam para outros exercícios. Olhei de relance para o visor da esteira do meu vizinho para ver a quilometragem que ele estava fazendo e quantas calorias ele havia perdido. Vi que ele havia corrido muito menos tempo que eu, mas por estar em ritmo mais acelerado, perdera muito mais calorias. Confesso que fiquei enfesada. Afinal, eu estava há mais tempo na esteira e não tinha andado nem a metade do que ele andara por estar correndo. Então tive uma super ideia. Indignada, aumentei a minha velocidade para uma que eu nunca tinha experimentado e com a qual não estava acostumada. Foram apenas 5 minutinhos, mas quase morri. Meu joelho não suportou, pois tem um probleminha nele. Então, quando eu ia desligar a esteira e desistir da minha corrida, o nosso doce Espírito Santo me impediu, dizendo: volte a caminhar da sua forma, no seu tempo e na sua velocidade. Querida, é sobre a sua corrida, não sobre a do outro. É sobre permanecer correndo e não sobre velocidade. É sobre chegar ao seu destino e não sobre o destino do outro. É sobre vencer os seus obstáculos e não sobre competir com o outro. É sobre o seu tempo e não sobre o tempo do outro. É sobre onde você deve chegar e não sobre onde os outros querem que você chegue. É sobre continuar correndo, mesmo que todos já estejam na linha de chegada. Não é sobre quão quebrada você está, é sobre quem você está se tornando. Não é sobre a sua velocidade, mas sobre a sua resistência. Não é sobre terminar a corrida, mas sobre permanecer correndo. Acredite, permanecer correndo quando você tem motivos para desistir já lhe entrega o maior prêmio que você poderia receber: resiliência. A corrida é sobre permanecer. Onde estão aquelas que permanecerão apesar de joelhos vacilantes, apesar de estarem quebradas? Permaneça caminhando na jornada em direção ao seu destino. Você chegará lá, no seu tempo e inteira. Encontro você lá.